Se o Flamengo estiver inspirado, pode ser o jogo mais bonito do ano até aqui, melhor até do que um Palmeiras e Flamengo. Eu acho que é o segundo jogo mais difícil, né? Pensando nos confrontos como o jogo deve ser, até aqui. Estou com uma expectativa de que seja um jogaço para a gente assistir, entendeu? Um lá, outro cá, o Flamengo com essa dificuldade toda de acertar e querendo acertar. Vai ser o dia para ver a coragem do VP, vai mexer, não vai mexer, vai deixar Everton Ribeiro de fora, Arrascaeta, não vai manter o trabalho com o mesmo time, e o Fluminense precisando vencer. Cara, olha, sempre Fla-Flu é uma delícia assistir, mas esse aí, né, com as circunstâncias, é clássico, não, esse jogo diferente. É específico, esse jogo é específico. É totalmente Coloca o diferente. retrospecto. Salve nação, saudações rubro-negras. É hoje às 9 da noite, a bola rola no Maracanã. O Maraca vai estar lotado para o Fla-Flu. Cara, promessa de jogão, hein? De um lado Flamengo, do outro Fluminense. O histórico nosso contra o Fluminense não é tão bom assim. Vocês vão ver aqui no vídeo. Separei para vocês um trechinho do ESPN FC falando do Fla-Flu, falando do momento do Flamengo e também do Fluminense. O vídeo tá bem legal, bem informativo. Deixa o like para me ajudar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link aqui na descrição como créditos, canal do YouTube ESPN. Simbora, vamos lá. Tem uma deficiência o Flamengo para jogar contra o Fluminense. A gente está falando aí em o termos meio de campo teóricos. se vire, né? Porque você não tem um volante pegador. Tem, mas é da base, que é o Igor Jesus. Então. Você vai botar o menino para segurar um Fla-Flu com a pressão que tá... Vai botar Cebolinha, o menino Matheus Gonçalves, o Gabigol, e vai marcar pressão Fluminense, lá em cima. Não, pelo menos você pode... Agora. Tome de zagueiro correndo para trás, é isso? E aí eu te falo, os mecanismos, tem um time organizado, quando fura a primeira linha faz isso, quando a bola aqui, pressão no lateral direito, tu faz isso, tu encaixa aqui, tu vai ali, tu fecha aqui, tu vai fechando os espaços. O Flamengo, em um dia tu não vai conseguir, ainda mais, como eu falo, ainda mais contra o Fluminense, que tem suas particularidades que são muito singulares. É um jogo muito complicado. Além de ser um jogo muito complicado, dos últimos 5 só ganhou um. Né? Fla-Flu, né? Fla-Flu. Dos últimos 5 só ganhou um. Quer dizer, mas é jogo complicado, Braz, mas isso aí tá a favor do Vitor Pereira. Não teve nenhuma molezinha, né? Ele começou pegando um Palmeiras, depois teve um Mundial, depois vem Clássico, depois teve... Ele tá treinando o time nesse jogo. Mas ele chegou dizendo que estava empolgado com isso? Não, mas o Zinho tem dito isso aqui. Ele tá treinando o time, ou tá tentando arrumar o time... Na conversa e na sala de vídeo. E em decisões. Se você pegar a situação do Atlético Mineiro, por exemplo, para fazer um paralelo, é parecido, né? O Cudê chegou também depois de um time que estava desacreditado no fim do ano passado, muito mais do que o Flamengo, e ele consegue ali dar a cara que precisa para uma Libertadores. O Vitor não teve esse tempo. Mas o Atlético, olhando o Atlético, o Cudê já conseguiu dar a parte da competitividade. Mas o Cudê não teve Supercopa, Recopa e Mundial no caminho. Isso que eu ia falar. O Cudê conseguiu dar uma cara assim de intensidade, de marcação, pressão. Mas eu ainda vejo no time do Atlético muita falta de dinâmica, de entrosamento. Ainda na parte técnica, os jogadores errando muito. Só que é o ponto que tu colocou. Ele não teve Supercopa, Recopa, Mundial. Então isso aí faz muita diferença. Quantos dias a mais de treinamento o Cudê teve? Né? Do que o Flamengo, muitos. Ô, Mauro, você colocaria o Cebolinha, o Matheus e o meio-campo, você deixaria? Eu tô vendo, você tá aí na prancheta do Naves. Eu quero ver aqui, se vou deixar só pro Vidal e pro Gerson marcar esse meio-campo, né? Do Fluminense. Porque é óbvio, cada vez que você arrisca uma coisa, você vai perder, vai ficar mais deficiente em outra. Mas se ele entrar com o mesmo time quanto o Vasco, tirando aí, o Pedro já não jogou mesmo, vai trocar o zagueiro, o Davi e o Thiago. Vidal e Gerson são características de... Vidal, às vezes, consegue marcar um pouco mais, mas são características de querer a bola, de posse de bola. Sim, o Flamengo tá saindo do jogo. E contra o Fluminense, será que é essa a característica de jogo? Será que eles vão conseguir? Será que o Flamengo hoje consegue impor a sua característica de jogo contra o Fluminense? Ou será que ele vai ter que ter humildade, dar um passo atrás e ele se adaptar às características do Fluminense? Acho que nesse momento seria mais prudente. Eu acho que o Flamengo, assim... Daqui a 1, 2 meses, de repente pode ter, com mais tempo de trabalho. Mas acho que hoje o Flamengo não tem... Porque o Vasco fez contra o Flamengo. Olhando o trabalho do Diniz, que já vem de mais tempo, eu acho que o Flamengo hoje teria que ter a humildade de entender que ele não tem
ou não seria, na minha opinião, né, no meu modo de entender futebol, de ver futebol, que cada um vê de uma maneira, não tem condições de querer impor o jogo dele contra o Fluminense. Eu acho que o Fluminense hoje sai na frente. Mas aí não é muito anterior ainda ao Vitor Pereira, porque se a gente fala de uma característica desse Flamengo, é justamente não saber se moldar ao adversário. Aí não é o Flamengo de hoje, é o Flamengo de muito tempo. É um Flamengo com posse de bola, com proposição de jogo, independentemente de quem está do outro lado. 68% de posse de bola contra o Vasco da Gama. Não, mas o que eu digo assim, em cima do que o Praz está trazendo, de entender que ele não tem a dinâmica de proposição, e o que eu entendo é dar a bola no Fluminense, joga ali onde você conseguir para arrumar espaço. Não é dar a bola pro Fluminense. É dar um passo atrás e não... Porque assim... A estratégia de jogo... A estratégia é armada de que maneira? Ou tu pega os teus pontos fortes e quer sobrepor aos adversários, sim, ou tu quer anular os pontos fortes do adversário. Então, são duas situações. Eu sempre uso o exemplo quando o Flamengo tinha o Rodinei. Mas nesse caso, não significa deixar o Fluminense mais com a bola? Você tentar anular o que o Fluminense tem de gol? Então, se deixar o Fluminense com a bola, aí é que eu tô pensando. Pior? E tu acha... E será que o Flamengo hoje tem condições de batalhar e superar o Fluminense com a posse de bola? Então, na verdade, eu acho que o Flamengo tem que jogar com uma característica. O Flamengo tem que jogar, com todo o respeito, não quero. Digo aqui, só a minha opinião. Se eu sou o treinador do Flamengo, esse é o grande dia para eu fazer as mudanças. Não tem volante? Como é que chama o menino? Não, volante. Igor Jesus. Igor, põe a 5 nele aí, bota lá. Ele joga bola? É do ramo? Bota lá. Tem confiança no garoto? Tem confiança? Então, porque não tem ninguém para marcar. Pascoal, por exemplo, eu uso o exemplo do Rodinei, por quê? O Rodinei no passado todo mundo falava, é o cara que apoia. E não marca também, óbvio. Se ele conseguisse apoiar da maneira que ele apoiava e marcar bem, seria um fenômeno. Aí, por que eu falo que não tem certo e errado? O treinador do outro lado, ele faz o quê? A Dani pode dizer assim, eu botaria um cara nas costas do Rodinei para explorar o ponto fraco dele. Já que ele sobe. O Abel fez o quê? Botou o Mike para marcar o ponto forte dele, não para explorar o fraco. Entendeu? São abordagens diferentes. Sim. O que está certo e errado depende da tua estratégia. Só que eu acho que hoje o Flamengo não tem condições de pegar o melhor do Fluminense, que é posse de bola, controle de jogo, e ele conseguir bater de frente nessa questão. Você tem que criar incômodo para o seu adversário. O Flamengo tem que criar incômodo para o Fluminense. O Fluminense adora a saída de bola no chão. Você tem que criar um incômodo para o Fluminense. Você consegue criar incômodo com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta marcando lá em cima? Não. Você vai precisar de vitalidade para fazer isso. E vitalidade, você vai, como disse o Mauro, aí eu perfeitamente concordo com o presidente, vai ter que botar os moleques para jogar. Bota os moleques para jogar. Contra isso, tem só um ponto, Pascoal. Entendeu? Em todas as entrevistas, até para se defender da pressão, ele diz que o trabalho está sendo bem feito nos treinos, só que não está aparecendo no campo. Ele falou isso no Vasco, que ele gostou, inclusive, do jogo, que ele não pode controlar o resultado. Então, se ele está fazendo esse trabalho já há algum tempo, e o trabalho inclui jogar Arrascaeta, Everton Ribeiro, no caso era Pedro e Gabigol, agora não tem o Pedro, também por que ele mudaria o time? Por que ele mudaria? Se ele está dizendo que o trabalho é bem feito. Aí porque foi o que o pai falou, ele tem que ter um pouco de humildade para reconhecer o momento. Mas esse time que supostamente eu estaria propondo, que ele poderia querer falar, puxa, eu preciso botar esse Matheus e o Cebolinha, talvez nunca tenha treinado, né? Porque o trabalho que ele vem fazendo nunca fez com que os dois jogassem. A característica porque senão, não deu ou ele treina uma coisa ou outra, não tem tempo para treinar nenhuma. Hoje ele não fez esse trabalho. Quero saber o seguinte, tem favorito? De risco. Não são vocês que vão responder, quem vai responder essa é o André. Não é à toa que qualquer time está lá disputando o Mundial, né? Então o time deles tem muita qualidade, os jogadores muito entrosados e estão passando por esse momento aí. Acho que é mais a adaptação do treinador, de mudança e tudo. Se a vantagem fosse para o nosso time, acho que a gente ia jogar da mesma forma. Nosso time ia impor o nosso ritmo de jogo, como a gente faz contra todos os times. Então acho que isso não vai fazer muita diferença e mesmo ele vantagem vai ser um motivo a mais para a gente pressionar ainda mais. De certa forma, acho que até o favoritismo é um pouco nosso. A gente vem sendo campeão, nosso time vem jogando mais, então creio que tem tudo aí para ser um grande jogo, um jogo bastante pegado. Cara, olha o que ele falou aqui, a gente vem sendo campeão. Jogando mais.
Então, creio que tem tudo aí para ser um grande jogo, um jogo bastante pegado. Individualidade o Flamengo tem, coletivo o Fluminense está na frente. É pouco o favoritismo do Fluminense? Alguém acha que é do Flamengo esse favoritismo? Não, o que vocês pensam em relação do Flamengo eu não acho, não. Quando eu dei o favoritismo contra o Vasco, eu errei. Quando eu dei contra o Del Valle, eu errei. Então vou parar de dar esse favoritismo. Então vou dar de novo. Então vou fazer que nem o Vitor Pereira. O trabalho está sendo bom, vou repetir o favoritismo. Não, eu acho que agora aquele 5% que eu dou para um lado ou para o outro, considerando, obviamente, que é clássico e tal, a mesma história de Inter, a gente falou aqui, Grenal, etc. É sempre muito, independentemente dos momentos, tem sempre aquele que está melhor, mais preparado e tal. Mas é clássico, né? Como diria o Renato Gaúcho, tudo pode acontecer num clássico. Mas se tivesse que botar uma fichinha, eu botaria mais no Fluminense, daqueles 5% agora. O que não significa que o Flamengo possa fazer um grande jogo. Eu concordo com o Praz, assim, o Flamengo ele tem uma grandiosidade que é difícil, né? A não ser que o técnico perceba mesmo assim, ó, nesse jogo eu tenho que fazer o que o Vasco fez comigo. O Vasco sabia que a gente ia para cima, o Vasco sabia que a gente ia ter mais bola, o Vasco sabia que a gente tinha mais caras bons. E o Barbieri, que também gosta de jogar a lá Vitor Pereira, ir lá para cima pressionar, falou, opa, deixa eu dar uma recuada aqui, vou armar esse meu meio campo aqui para segurá-los e tal, e foi lá e ganhou o jogo. Mas reconheceu que ele mudou um pouco o estilo para fazer isso. Eu não sei se o Flamengo faria isso. Ah, mas o Fluminense pode impor isso ao Flamengo, né? Ele tem que estar preparado para ver um Fluminense pressionando, como diz o Pascoal, meia hora de blitz, aquela história toda. O Palmeiras já fez umas blitz aí no Fluminense, nos jogos com o Flamengo, e o Flamengo fica apertado, mas tem que saber tomar uma blitz. É desconfortável jogar contra o Fluminense, cara, porque assim, te tira... Não foge da pergunta inicial. Não, te tira da zona de conforto, por quê? Como eu falei, o Diniz gosta de criar superioridade em todos os setores do campo. Sim. E aí... Se o Diniz fez superioridade na lateral esquerda, tu tem que balançar o teu time para lá. Tu tem que sair da tua zona de conforto. E às vezes o lateral direito tá olhando e fala, pô, onde é que eu tô? Pô, minha lateral tô muito longe. Tu começa a sair da zona de conforto. Cansa, né? Também tem a questão física do Flamengo, já não tá bem. E aí se tu quiser pressionar e tu não conseguir pressionar, é assim, eu nunca trabalhei com o Diniz, mas pelos jogos que eu fiz contra os times dele, eu acho que a maior satisfação do Diniz é quando um time tenta pressionar ele e não consegue. Aí ele fura a primeira linha, é correr para trás, e aí já desorganiza tudo. E voltando na primeira pergunta, eu concordo com o André. Eu acho que o André fez uma leitura certa pelo que o Flamengo vem demonstrando e pelo momento do Flamengo de pressão, momento de cobrança, momento conturbado, a confiança, por mais que sejam grandes jogadores, de muita personalidade, mas pô, não é possível que qualquer jogador vai dizer, não, eu estou no auge da minha confiança, como estava quando ganhei a Libertadores. Inclusive o Arrascaeta diz o inverso recentemente, depois de um dos jogos. Então, isso bate com o que o André falou. O Fluminense hoje é um pouquinho favorito, tem um pouquinho mais das fichas, mas, pô, futebol é... Mas aqui é o seguinte, o Fluminense precisa vencer o Flamengo. A diferença entre eles é de 1 ponto. Se empatar, o Flamengo é o campeão. Da Taça Guanabara, né? Guanabara. Então, o Fluminense sabe que tem também que correr com esse saco de cimento nas costas. Não é só marcar o Flamengo, ficar perto do gol do Flamengo e tal, posse de bola, sabe que precisa ganhar. Aí tem a pressão em cima do Fluminense, que é a pressão da vitória contra o Flamengo. É uma outra página, porque o jogo não é feito só de uma página, são várias páginas. A página do Fluminense porque o Fluminense adora o seguinte, marcar o adversário em cima, rouba a bola perto do gol, e perto do gol é mais fácil você fazer o gol. Então, sempre o Fluminense tem essa intenção. Quando o Paz fala que o balanço vem aqui, quando marca o lateral esquerdo, se o cara não tirar aquela bola dali rapidinho e botar para o outro lado para achar aquele espaço vazio, porque se você concentra a marcação aqui, você vai ter um lado do campo desguarnecido. Se você não virar essa bola rapidinho, se você não tiver esse discernimento e tiver abafado que não consegue fazer essa virada, é complicado. Se o Flamengo estiver inspirado, pode ser o jogo mais bonito do ano até aqui. Melhor até do que um Palmeiras e Flamengo. Eu acho que é o segundo jogo mais difícil, né? Pensando nos confrontos como jogo do deve Flamengo ser, até aqui. Estou com uma expectativa de que seja um jogaço para a gente assistir, entendeu? Um lá, outro cá, o Flamengo com essa dificuldade toda de acertar e querendo acertar. Vai ser o dia para ver a coragem do VP, vai mexer, não vai mexer, vai deixar Everton Ribeiro de fora, Arrascaeta não vai manter o trabalho com o mesmo time, e o Fluminense precisando vencer. Cara,
Sempre Fla-Flu é uma delícia assistir, mas esse aí, né, com as circunstâncias... E eu não vou me basear em Fluminense 5-0 no Bangu, nem Vasco que passou pelo Flamengo. É clássico, não, esse jogo é específico. Esse jogo é específico. É totalmente Coloca o diferente. retrospecto recente aí pra gente na tela, por favor, desse Fla-Flu. Esse jogo é muito específico. É o Ai Jesus, já tá até no hino do Flamengo. Vai ter Fla-Flu no Maracanã. A gente tá vendo aí, ó. Uma vitória, um empate e 5 derrotas, 19% de aproveitamento. A gente costuma dizer em outros momentos que retrospecto não entra em campo, né? Mas nesse caso se soma ao momento atual dos dois times. É que o histórico recente do Fluminense contra o Flamengo é um histórico de incomodar o Flamengo. O Fluminense foi campeão carioca, né? O atual campeão carioca é o Fluminense, quando todos apontavam o Flamengo. Sim. Então tem mais essa ainda. Então é tudo muito complicado. E esse rapaz aqui, esse aqui parece que ele faz gol, hein? Ih, esse tal de Parece que esse rapaz aqui, ele faz gol. Do outro lado tem outro aqui que gosta de fazer gol decisivo também. O Gabigol, mas eu gosto muito do Gabigol. Só que ele, nesse momento, precisa jogar de centroavante. De ponta de lança já tem lá os... Ah, mas o Gabigol gosta de se movimentar. Legal, mas se movimenta ali na meia-lua, né? Se movimenta ali perto dos zagueiros, porque ali é bom pra ele, porque o Arrascaeta mete uma bola e ele sai na cara do gol. O Arrascaeta deu uma bola de calcanhar pra ele contra o Vasco da Gama. Vocês estão lembrados dessa bola de calcanhar? Aqui, deu um calcanhar aqui e o goleiro saiu. O goleiro é muito bom do Vasco. O Vasco e acho que se fosse do outro lado, a chance aumentava muitos % do Gabigol fazer o gol, porque seria na perna esquerda. O Gabigol não é um craque na perna direita. Essa entre todas as qualidades que ele tem, eu acho que há uma deficiência da perna direita dele, assim, pelo cara que ele é, artilheiro que é e tal. Se é do outro lado na esquerda, aí ele dá um tapa por cima do goleiro. Com melhor, ou batia melhor com mais força no canto, ou dava um tapa e tal. O Jardim caiu na direita, mas o passe é lindo do Arrascaeta. Você tá falando do Vasco aqui, ó. O JP tá aqui na nossa hashtag falando o seguinte: o favorito é o acaso de um rebote em que o Pumita acerta, o acaso de um gol de bola parada na atitude do Del Valle, que estaria na Série B se fosse o Carioca. Bola parada não vai fazer gol o Flamengo. O último gol... O cara já tá longe, Andréas Pereira. Não, eu não concordo com ele, né? não. Bola parada, não de escanteio. Eu tô falando de falta aqui. Mas já que ele ressuscitou aí o jogo do Vasco... Vamos lá, galera, então, discutir aqui um pouquinho sobre este Fla-Flu. Cara, o retrospecto do Flamengo contra o Fluminense é ridículo. Se você pegar o retrospecto de todos os times da Série A, o pior retrospecto do Mengão é contra o Fluminense. E não pode ser assim, né, cara? Tem que dar um basta nisso. Cara, será que alguém pode amanhã colocar a bola pra dentro? Hoje, né? Quarta-feira. Será que alguém pode fazer o gol hoje? Chega de bola na trave. O gol é muito grande, cara. O gol tem 7 metros. Caramba, né, velho? Que fase, hein? Todo mundo falando que o Fluminense é favorito contra o Flamengo. E eu não posso defender o Flamengo porque, cara, realmente, o Fluminense chega num momento melhor que o Flamengo. Apesar que o Flamengo está com 1 ponto na frente do Fluminense no Campeonato Carioca, né? Pois é, só que nesse jogo o Flamengo precisava muito vencer, galera. Tem tudo para ser um jogaço. Se o Flamengo jogar bem, vai ser um jogaço. Porque o Fluminense sempre dá trabalho pro Flamengo, né? Será que eles vão vir para cima? Será que eles não vão respeitar dessa vez o Flamengo? Porque todas as vezes quem propõe o jogo é o Flamengo, né? E eles ficam só aguardando o contra-ataque. Será que dessa vez o Fluminense do Fernando Diniz vem pra cima? O que você acha? Comente aqui, quero saber a sua opinião, já deixa o seu palpite. Eu não vou palpitar não, porque eu tô sendo muito pé frio nos palpites, então eu vou evitar de palpitar nesse jogo. Vai que dá sorte, né? Então é isso aí. Tomara que o Mengão vença, só isso que eu quero dizer, tá bom? Muito obrigado a todos. Separei aqui para vocês um trechinho do ESPN FC da ESPN Brasil, falando aí do nosso Flamengo contra o Fluminense. Boa sorte, Mengão! Vamos vencer! Saudações rubro-negras! Fui!